Olá! Será que devemos destruir o Velho Testamento e olhar só para o Novo Testamento? Se essa é uma resposta que te interessa, vamos ver o que a Bíblia diz na nossa série Roots, a Palavra, a Bíblia. Você sabia que é possível contar uma grande mentira? Uma mentira gigante, perigosa, falando pequenas verdades? Você vai ver agora um comercial inteiro do jornal antigo, através de uma campanha publicitária que dizia exatamente isso. Confere aí. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Você entendeu o que eu queria dizer? É possível sim contar uma grande mentira usando algumas verdades. Pois então, como é que eu posso utilizar o Novo e o Velho Testamento e entender melhor a Bíblia para que eu não caia em uma grande mentira, ouvindo algumas verdades fracionadas de cada um dos documentos testamentários que o nosso Deus nos deixou à disposição. E a minha intenção desse vídeo hoje é trazer a lucidez do porquê que nós temos o Velho e o Novo Testamento. Tem gente que acha, porque era um jeito antigo, agora é um jeito novo. Mas não. Vai comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. A Bíblia aqui está dizendo sobre pessoas que distorcem, que não entendem ou não querem aprofundar, e aí fazem isso às vezes com boas intenções, às vezes com más intenções, mas fazem isso para o seu benefício próprio. Então, trazendo aqui a lucidez da palavra, nós temos um Velho Testamento que é extremamente importante. Ele é o fundamento, ele é o espelho. Colossenses 2,17 diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam. No Velho Testamento, nós temos a origem de tudo, como Deus fez tudo. Imagina que eu vou ignorar isso, não tem como rasgar o Velho Testamento. Como é que eu não vou ler Gênesis para entender como é que o mundo foi feito, qual a importância, a relevância de Abraão, Moisés? É difícil, não tem como. Mas aí no meio desse Velho Testamento aparece um povo que é o povo de Deus, que é o povo escolhido por Deus, que é o povo judeu, que é Israel. E aí o Velho Testamento trata deste povo, como que era para ser a igreja judaica, como que aqueles que eram escolhidos deveriam se comportar. Então, o Velho Testamento, em síntese, para explicar rapidamente aqui para você, ele fala sobre a igreja judaica. Quando Jesus vem nos evangelhos, antes de Jesus ser crucificado,
ainda se trata da igreja judaica, porque Jesus ainda não virou o cordeiro imolado, não foi imolado como sacrifício vivo ali. E ele não inicia uma nova história da igreja. Então, a partir do momento que Jesus vira o sacrifício, ele torna o incircunciso circuncidado, né? E aí inicia-se uma história da igreja que é a igreja de hoje, que é a igreja para todo aquele que crer em Cristo. Antes era uma igreja para os judeus. Então todas as leis que tem no Velho Testamento, e são muitas e tinham que ser cumpridas, se você lê Levítico, você vai ver que tinha lei para tudo. Essas leis eram para uma igreja judaica. E o que acontece hoje é uma intenção de colocar essas leis judaicas numa igreja atual. Só que essa igreja atual você só vai encontrar nas doutrinas dos apóstolos, ali nas epístolas dos apóstolos, depois de Atos, nas cartas dos apóstolos, onde eles explicam como que a igreja, até então, não aberta aos não-judeus, né, e agora, a partir de agora, aberta aos não-judeus, para aqueles que creem, né, em Jesus Cristo, deveria se compreender e avançar. O que nós não podemos fazer, e aí você precisa, mais uma vez, ler a Bíblia, entender isso, é que nós pegamos costumes de uma igreja judaica ou de um período de lei e aplicamos num período de uma nova igreja, após morte e ressurreição de Cristo, que não é para essa igreja. Afinal, o próprio Jesus diz, se vocês vão ser lei, sejam 100% lei. Cumpram todos. O próprio Jesus cumpriu toda a lei. Toda, 100%. E, gente, 100% era muita coisa. Vou trazer um exemplo. Se você brigasse com o irmão, tivesse um desafeto com o irmão, você tinha que queimar lá uma pombinha, trazer uma pombinha e entregar ao sacerdote no templo, né? Outro exemplo, para encerrar a explicação, como nós não devemos confundir, quando a Bíblia diz que nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro, a casa do tesouro era, no Velho Testamento, um espaço, uma sala, um departamento dentro do templo. A partir do momento que o templo cai, o templo é destruído, cai, não existe mais esse lugar. E aí fazer uma correlação de que a casa do tesouro são as igrejas atuais, aí é interpretativo. Aí é interpretativo. É você fazer uma referência aqui, o templo de Jerusalém, o qual caiu, hoje é representado pelas igrejas, as denominações, é uma interpretação, não é o que literalmente está escrito ali. E não poderia ser usado, sequer trazido do Velho Testamento para o Novo Testamento como uma doutrina nova das igrejas, até porque não se encontra a palavra dízimo na doutrina dos apóstolos. Você pode ler ali, a não ser quando eles fazem referências às práticas judaicas. Aí é uma outra história, ele está olhando para o Velho Testamento. Um outro exemplo de como o Velho Testamento nos ajuda, quando a Bíblia fala no Novo Testamento em que Jesus é o leão da tribo de Judá, você precisa entender de onde veio essa história de tribo de Judá, que era uma das 12 tribos, e qual era a característica desta tribo de Judá. E isso você só vai encontrar essa explicação e a significância disso, ou seja, o significado disso no Velho Testamento. Então, respondendo à pergunta, não rasgue o Velho Testamento. O Velho Testamento ele é importante, ele é relevante. No Velho Testamento existem as coisas que abominam a Deus. E isso Deus não muda. Deus continua abominando essas coisas. O que é pecado no Velho Testamento continua pecado no Novo Testamento. Mas existiam práticas, costumes e doutrinas referentes à igreja, à prática de igreja judaica da época, que não são mais as práticas da nova igreja, qual está no Novo Testamento. Então, essa é a nossa lição de hoje, para que você consiga separar que há um documento antigo
que ele é relevante porque há referências nele. Mas o que vale é o documento novo. Se você for lá no cartório e solicitar um testamento, se você tem um testamento lá no cartório, se você tem dois, o antigo e o novo, e solicitar o poder desse testamento e a execução, ou o testamento que será executado, que será utilizado, o qual você vai requerer os bens, é o novo, não é o velho, porque o velho já passou. O que vale agora é o Novo Testamento. Ok? Obrigado pelo teu tempo. E a reflexão que eu quero que você faça, sozinho ou em grupo, é que, e aí? A sua concepção de igreja, a sua concepção de cristianismo, a sua concepção de amor a Jesus, a sua concepção de dia a dia, a sua concepção de evangelho, ele tem como base, como execução atual, quais testamentos? Quais cláusulas desses testamentos? O novo ou o velho? Essa é uma boa reflexão. Pense em algumas coisas que você faz, pense em algumas práticas, algumas disciplinas cristãs que você executa, que você faz, se isso serve para o Novo Testamento. Né? Se isso está embarcado no Novo Testamento, ou se de repente você está praticando um detalhe da igreja judaica, que para hoje não serve. Tá bom? Valeu e até mais. Deus abençoe. Até o nosso próximo capítulo aí sobre a Bíblia aqui na série Roots. Até mais.